Oi, gente! Estamos aqui hoje para falar da indutância, uma propriedade associada ao campo magnético e que decorre da lei de Faraday. Essa propriedade chamada indutância é extremamente importante ainda porque permite a construção de um dispositivo chamado indutor, que é muito útil quando presente no circuito elétrico. O indutor, de forma semelhante ao que houve com o capacitor no caso do campo elétrico, é um instrumento que permite armazenar energia na forma de campo magnético. Além disso, a sua presença no circuito propicia a esse circuito uma estabilidade na sua corrente elétrica. Veremos então tudo isso acontecer com o fenômeno da indutância e a construção do indutor. Vamos começar então a entender o que é a indutância, falando inicialmente da indutância mútua. Imaginemos que temos um gerador de corrente alternada associado a uma bobina, que a gente vai chamar de bobina primária. Esse gerador é um gerador de corrente alternada e, portanto, vai circular uma corrente alternada na bobina primária e, sendo assim, essa bobina primária vai gerar um campo magnético variável no tempo. Esse campo magnético variável no tempo, por sua vez, vai fazer com que atravesse um fluxo magnético φ2, também variável no tempo, através da bobina secundária. O fluxo magnético, como já vimos anteriormente, é calculado como integral de B escalar N ds. Da lei de Faraday, veremos então que essa derivada com relação ao tempo do fluxo magnético é associada com a força eletromotriz induzida na bobina secundária. A força eletromotriz induzida vai ser igual a menos N2. N2 é o número total de espiras da bobina secundária, derivado do fluxo φ2 com relação ao tempo, sendo φ2 o fluxo que atravessa cada uma das espiras da bobina secundária. Vamos então à definição da indutância mútua. Na bobina secundária, a força eletromotriz que aparece, nós vemos então que o fluxo φ2 que atravessa a bobina secundária é proporcional à corrente I1 que circula na bobina primária. Isso é muito fácil de ver. Se dobrar uma corrente I, dobra o campo magnético e, portanto, o fluxo φ2 também vai dobrar. Essa proporcionalidade significa o seguinte, que podemos definir uma constante chamada indutância mútua, que é a constante de proporcionalidade entre o fluxo φ2, que atravessa as espiras da bobina φ2, bobina secundária, e a corrente I1 que circula na bobina primária. N2 φ2 será então igual à constante de proporcionalidade N21 I1. A indutância ainda pode ser associada com a força eletromotriz induzida. A partir da definição de indutância mútua, N2 φ2 igual a N21 I1, derivando ambos os membros da igualdade com relação ao tempo, teremos que o N2 derivada do fluxo φ2 com relação ao tempo será igual à constante N21 derivada da corrente 1 com relação ao tempo. Lembrando novamente da lei de Faraday, N2 dφ2 dt é simplesmente a força eletromotriz induzida e, portanto, vai ser igual a menos N21 dI1 dt. Pronto, nós temos aí então a relação entre a força eletromotriz induzida na bobina secundária e a indutância mútua entre as duas bobinas. A bobina 2, por sua vez, a força eletromotriz que aparece agindo na bobina 2 fará com que circule uma corrente I2 na bobina 2, que por sua vez irá gerar um campo B2, cujo fluxo vai atravessar a bobina primária, bobina 1, e vai causar uma força eletromotriz induzida nessa última. O cálculo da força eletromotriz induzida FEN1 é bastante semelhante ao que foi feito para a obtenção da força eletromotriz induzida na bobina secundária. E assim, vamos direto para o resultado. A força eletromotriz na bobina primária, FEN1, é igual a menos N12 dI1 dt, onde dI2 dt, onde dI2 dt é a derivada da corrente que circula na bobina 2 com relação ao tempo. Temos aí, então, uma relação entre o que acontece com a bobina primária e a bobina secundária. Chegamos, então, às duas relações. Na bobina secundária, a força eletromotriz induzida FEN2 é igual a menos M21 derivada da corrente I1 da bobina 1 com relação ao tempo. Já na bobina 1, a força eletromotriz induzida é igual a menos a constante M12 derivada da corrente I2 da bobina secundária com relação ao tempo. Verifica-se, sem maior dificuldade, que M21 é sempre igual a M12. Então, podemos já simplificar dizendo que M12 é igual a M21, que é igual ao M. Esse M é simplesmente o que a gente chama de indutância mútua. E a indutância mútua M
que é o mesmo para a bobina 1 e bobina 2, é simplesmente a razão entre N2 e Φ2, onde N2 é o número total de espiras na bobina secundária, Φ2 é o fluxo magnético que atravessa a bobina secundária, dividido pela corrente I1 que circula na bobina primária. Ou então, isso também é igual a N1 Φ1 dividido por I2. Vamos agora aos indutores e à autoindutância. Mesmo quando se tem apenas uma bobina percorrida por uma corrente variável, haverá uma força eletromotriz induzida na própria bobina devido à variação do seu próprio fluxo magnético. Vemos aí do lado, imaginemos um enrolamento, uma bobina, e um núcleo de ferro que simplesmente funciona como um condutor de campo magnético, que faz com que o campo magnético que sai por um lado da bobina retorne pelo outro, e teremos então um fluxo magnético B, φ de B, passando pela bobina, e esse fluxo magnético é gerado pela própria bobina, onde tem uma corrente alternada circulando. A autoindutância, ou simplesmente indutância, é definida então como sendo N φ sobre I, onde φ é o fluxo do campo magnético da própria bobina, passando por ela mesma, I é a corrente que circula na bobina, e N é o número total de espiras da bobina. Isso é então a definição de indutância. A força eletromotriz autoinduzida nessa própria bobina vai ser então igual a menos L dI dt. Indutor ou reator, quando é colocado no circuito de corrente contínua, ajuda a manter a corrente constante, apesar de eventuais flutuações da força eletromotriz aplicada. É só lembrar da lei de Lenz que a força eletromotriz induzida fará sempre com que apareça uma corrente induzida contrária à variação do fluxo magnético. Ou seja, se houver um pico na corrente, essa variação do fluxo magnético vai fazer aparecer uma corrente contrária, tentando manter o fluxo constante. Ou seja, essa corrente contrária vai contrária ao pico que originou todo o problema. E, portanto, o indutor presente no circuito elétrico levará a uma estabilidade do mesmo. Podemos ver agora alguns casos particulares. Indutância em solenoide é um caso bastante simples, é o mais comum que nós temos a calcular. É só lembrar que se nós tivermos um solenoide de comprimento L e densidade de espiras N, da lei de Ampère, já calculamos antigamente, né? O número total de espiras de solenoide será N igual a N densidade de espiras vezes o comprimento L, e da lei de Ampère, já calculado anteriormente, o campo magnético no interior do solenoide, B vai ser igual a μ0 NI. Né? O fluxo magnético através do solenoide vai ser B vezes a área, é μ0 NI vezes a área A do solenoide. A indutância será, portanto, L igual a N φ sobre I. L vai ser, então, igual a μ0, N ao quadrado, vezes o L, vezes a área A. Pronto, nós temos aí o valor da indutância no solenoide. E notem que os valores que aparecem ali são apenas fatores geométricos da própria bobina. Não depende da corrente que circula através da bobina. Uma outra indutância que podemos calcular é a indutância em toroide. Toroide, basicamente, é uma bobina que você fecha na forma de uma circunferência. Nesse toroide, vamos imaginar que o toroide tem uma seção retangular, conforme está na figura em destaque. Um lado tem o comprimento H, o outro lado é a diferença entre B, a posição B e a posição A. Esse toroide, né, o campo de indução magnética interior do toroide também já foi calculado anteriormente pela lei de Faraday. O B vai ser igual a μ0 NI, onde N é o número total de espiras no toroide, e a corrente que circula no toroide, dividido por 2πr, onde o R é o raio da circunferência por onde nós estamos calculando o campo magnético. Vimos tudo isso em detalhes quando fizemos o cálculo do campo magnético interior de um toroide. O fluxo magnético através do toroide é dado como integral de B escalado em ds, onde o B está lá na forma acima. O cálculo também já foi feito anteriormente, é bastante fácil. E, finalmente, a indutância será simplesmente a razão N vezes o fluxo dividido pela corrente. Tem o resultado aí, novamente, não aparece nada de corrente, apenas fatores geométricos que influenciam. Os indutores, como falamos, quando colocados em circuitos elétricos, são bastante importantes. A presença, imaginemos então que temos ali uma fonte variável de tensão, o indutor está ali do lado direito do circuito, pela lei de Faraday, né, nós temos ali que a força eletromotriz induzida no indutor, a FEM, vai ser igual a menos L dI dt. Vimos isso aí um pouco antes, em alguma tela passada. Analisando a variação do potencial ao longo do circuito, VAB, lembra que aquele menos L dI dt, o sinal negativo,
vem da lei de Lenz, significa apenas que a força eletromotriz induzida aparece no sentido de gerar uma corrente que vai contra a variação do fluxo. Portanto, a diferença potencial VAB, ainda mais se for uma corrente alternada, não tem sentido ficar pensando qual é o sentido de circulação da corrente, porque a corrente vai estar variando o sentido o tempo todo. Então, VAB é apenas o módulo dessa diferença potencial, é L, DI, DT. Né? Então, olhando aí a figura do nosso indutor, a diferença potencial entre as duas pontas do indutor é simplesmente a indutância L vezes a derivada da corrente com relação ao tempo. Só para comparar, vemos que quando nós tínhamos um resistor, a diferença potencial entre as duas extremidades era o produto da corrente I pela resistência do resistor. Então nós temos aí expressões bastante semelhantes. Né? Falamos também que o indutor era uma forma de armazenar energia no campo magnético. Vendo um indutor conduzindo corrente elétrica, ele vai armazenar energia. Como assim? A potência transferida pela fonte de tensão ao indutor será V igual a diferença potencial VA vezes VAB vezes a corrente I. Né? Lembrando que VAB é igual a L, D e DT, então temos ali a expressão da potência transferida pela fonte de tensão ao indutor. Chamamos de DU a energia fornecida ao indutor durante o intervalo de tempo DT, basicamente é multiplicar os dois lados da igualdade por DT. Então temos que DU igual a potência P dt é igual a LI DI. Integrando esse DU, né, teremos a energia total fornecida ao nosso indutor quando a corrente aumenta de 0 até um valor final I. É simplesmente a integral DU de 0 até I, e isso vai dar meio de LI ao quadrado. Comparem essa expressão com o que nós tivemos em uma aula bastante antiga, lá do campo elétrico, quando nós tivemos o capacitor, e a energia armazenada no capacitor era meio de CV ao quadrado. Tem muita semelhança entre as duas expressões. Por último, o indutor leva também à construção de um dos dispositivos mais importantes do nosso cotidiano, né, que é o transformador de energia elétrica. O transformador nada mais é do que uma construção onde nós temos duas bobinas, uma primária e uma secundária. Na bobina primária, um gerador de corrente alternada faz com que circule uma corrente através dessa bobina primária. Por indução, através do núcleo de ferro, vai atravessar um campo magnético na bobina secundária, e ao atravessar a bobina secundária, vai gerar uma força eletromotriz induzida, que vai, por sua vez, fazer com que circule uma corrente na bobina secundária. O transformador é constituído, então, por dois circuitos independentes, geralmente espelho de fio, sendo o primeiro chamado de primário e o outro de secundário. O circuito primário é percorrido por uma corrente alternada IP, gerando um campo magnético variável que atravessa o secundário, induzindo neste último uma corrente IS. É interessante, a gente vendo isso tudo, a relação entre a corrente que vai circular no secundário e a corrente que circula no primário. A relação de transformação de correntes é muito simples, né? É uma questão de conservação de energia. A energia que sai do primário não vai poder, no meio do caminho, simplesmente aumentar ou diminuir. E a conservação de energia nos leva a que a corrente IS vai ser igual à razão entre o número de espiras no primário dividido pelo número de espiras no secundário vezes a corrente no primário. Notem que quando o primário tem um número maior de espiras do que o secundário, a corrente no secundário vai ser maior do que a corrente no primário pela mesma proporção do número de espiras. E por último também leva à transformação de tensão. A tensão é o contrário. A tensão, a diferença potencial na bobina secundária é igual a NS sobre NP, onde NS é o número de espiras na bobina secundária, NP é o número de bobinas número de espiras na bobina primária, e VP é a diferença potencial na bobina primária. Notem que se a bobina secundária tiver um número de espiras maior do que a bobina primária, a tensão, a diferença potencial na secundária vai aumentar em relação à tensão na primária. Então, a relação é contrária. Quando na secundária a tensão aumenta, a corrente tem que diminuir. Lembrando que a tensão vezes a corrente nos leva à potência, ou seja, a uma conservação de energia nesse caso. Não poderia ser diferente. Né? Nós não temos como ter as duas coisas aumentando ao mesmo tempo. A tensão aumenta, consequentemente a corrente diminui. Ou o contrário, se a corrente aumenta, a consequência é que a tensão tem que diminuir. É isso que tinha que falar com relação à indutância. Por hoje é só. Obrigado. Até a nossa próxima.